vocês estão prontos para mais uma história? E aquela história, hoje, é quase duas histórias em uma só. Vocês vão entender com o que eu estou falando. Estou nervosa. Vou confessar que eu estou aqui nervosa, porque é um tema que eu nunca trouxe aqui, né, para o Fissurada Pod. E eu acho que já está na hora da gente já falar mais sobre isso, porque, afinal de contas, não dá para falar de fissura sem falar desse tema. Estão curiosos? Então, segura um pouquinho. Antes de vocês esquecerem de deixar o like, né, curtir, compartilhar com quem você acha que essa conversa aqui vai agregar, então já faz logo isso antes, para não esquecer, para que engaje esse canal, para a gente trazer mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais vidas com o nosso bate-papo. Então, vou falar um pouquinho antes dela. Ela, já sabe que é ela, né? Então, vou falar um pouquinho dela e ela só vai complementar se eu estou certa ou não, hein? Então, assim, a gente vai começar hoje com uma história de superação e transformação, que ganhou voz, tá? Então, hoje a gente vai mergulhar numa história inspiradora, daquelas que a gente olha assim, nossa, eu achei que só acontecia comigo. Então, eu vou chamar agora a Dani Frasson, para falar com a gente aqui no Fissurada Pod. Dani, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Eu que agradeço poder participar no Fissurada Pod, que é um canal que agora eu já sou fã número 1. Venho acompanhando algumas entrevistas, eu vi a entrevista das profissionais falando dos desafios de como é tratar um fissurado, eu vi a entrevista, esqueci o nome dela agora no momento, mas é uma pessoa que está fora do Brasil, foi muito inspiradora a entrevista dela. A Natália. E Natália, e vejo que quão é importante a gente trazer informação para as pessoas, né? Independente de ser diretamente para a fissura, mas o importante é a informação. E eu quero Verdade, poder, de Dani. alguma forma, contribuir. Desculpa, acabei te Não, vamos lá, a atropelando. gente vai se achando. Aqui é um bate-papo, nada de. O pessoal fala assim, entrevista, eu fico me achando a jornalista. Gente, eu não sou jornalista, gente. Aqui é um bate-papo. Vamos supor que eu e Dani agora nós estivéssemos numa cafeteria, que eu amo um cafezinho, tá, Dani? Eu sei você. Mas assim, Amo. tomar um cafezinho e tal. Vamos supor que a gente está aqui hoje, batendo um papo num cafezinho, falando sobre fissura. Mas vamos lá. Afinal de contas, a Dani, gente, ela é mãe de um fissurado que carinhosamente é chamado de Guga. Ele não está aqui entre a gente hoje. Aí, no caso, viu, Dani, para fazer um podcast seria só com ele, tá? Então, quem sabe um dia, né, a gente consiga se encontrar. Então, ela enfrentou um diagnóstico que mudou a sua vida, a vida da Dani e da família também. No primeiro momento, ela foi desafiador para ela, e assim como toda mãe, assim como é minha mãe, foi uma surpresa, e ela precisou lidar com essa fase, né, dessa fase, dizer assim, nossa, olhar para os lados, né, olhar para a família paterna e materna e dizer assim, mas não tem nenhum caso, a gente não tem nenhuma experiência com isso. Mas essa história não termina com o diagnóstico, muito pelo contrário, foi apenas o começo. Dani, você pode resumir para a gente como que foi a descoberta do Guga e do que ele veio, qual o tipo de fissura do Guga e fala como foi esse início, por favor. Eu sempre vou falar de forma leiga, porque os profissionais, eles têm uma outra maneira de falar, né? Mas eu acredito que a gente falando de maneira simples, a gente consegue transmitir muito mais longe a nossa mensagem. Então, a fissura de Guga é uma fissura unilateral, é de um ladinho só, ela passa por todo o céu da boca e vai até lá na garganta, onde as pessoas falam o sininho, né? E, como a Rita já disse, não tinha ninguém na família, foi um diagnóstico que realmente deixou a gente muito abalado, e em pouco tempo, e na época também, 2008, né, a gente não tinha tanto acesso à internet como nós temos hoje, e de alguma forma eu consegui buscar essas informações na internet. Mas eu sempre digo que
a importância da gente ter uma rede de apoio. Eu só consegui chegar em São Paulo, que eu fui para São Paulo, descobrindo o diagnóstico dele aqui, eu fui para São Paulo, mas eu fui recebida por uma família que eu nunca vi na vida, mas através dos contatos do meu tio, eu fui parar em São Paulo, na casa de uma família que eu nunca vi, fui tratada como membro da família. Quando o Guga nasceu, a Regina, que foi a pessoa, o anjo da minha vida lá em São Paulo, que me recebeu, ela disse, chama sua mãe, porque meu marido já ia, né? Mas ela falou assim, chama sua mãe, e eu tinha deixado em casa também, na época eu morava em outro município, que não na Serra, e eu tinha deixado meu filho em casa com a minha mãe, mais uma vez digo, rede de apoio. Tinha deixado com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e todo mundo cuidando para que eu pudesse estar bem lá em São Paulo, cuidando também de Guga que estava dentro da minha barriga. Então, assim, bem resumidamente, seria essa história. Ô, Dani, é difícil falar de uma história dessa, resumida, né? Assim, parece que falta uma parte, falta um, né? Parece que você não contou a história. Eu sinto isso quando você fala assim, tá, eu vou resumir, mas é muita história. Cara, eu e minha mãe, a gente tem tanta história. Minha mãe, a minha filha de 5 anos, esses dias falou aqui, vovó, a senhora tem a história, porque todo dia ela tem uma história. Mas termine. E sabe qual o medo maior, assim? Esquecer o nome de alguém. Esquecer a importância que alguém tem na minha vida. Porque, assim, toda vez que eu conto de maneira diferente, né? Se eu for contar, assim, se eu fosse escrever, e eu já tentei escrever um livro, né? E eu estava lá escrevendo o livro, cada hora que a gente revê o livro, não, peraí, faltou isso, calma, não, deixa eu incluir isso, Então, assim, não é pedindo desculpas, já aqui no começo, mas já pedindo, todas as pessoas que passaram na minha vida, deixaram um pouco delas em mim. Então, talvez o fato de não falar aqui o nome, não quer dizer que você não é importante. Todo mundo que passou na minha vida sabe o pouquinho que deixou. Então, aqui é um resumo. Depois, quem sabe o livro não sai, né, Rita? Verdade, Dani. Agora, eu de forma muito surpresa, apareceu. O meu foco era falar para fissurados, e estão vindo muitas mamães ainda, né? Já com o diagnóstico já fechado, que o seu bebê vai vir ao mundo nos próximos meses com fissura. Então, a gente também está falando para esse público, que às vezes acha em ver histórias semelhantes como a sua, como a da minha mãe, que já participou do podcast, dizer assim, deixa eu encontrar uma informação, algo parecido que eu estou vivendo agora para acalentar meu coração. Dani, eu vejo, eu já falei sobre isso, a minha mãe teve uma dificuldade no início para... É como se fosse, não é exatamente essa palavra, eu não gosto de usar, mas eu vou usar esse termo assim, é como se fosse uma negação, um luto, logo de primeira, quando você recebe aquele diagnóstico, tipo assim, como não tem ninguém na família, né? Então você ainda fica naquela, para digerir essa informação. E além de digerir, você ainda tem que acrescentar informações novas, tipo, como eu vou alimentar, né? Quais são as etapas, o que se faz, qual é o tratamento da fissura. Então, hoje, Dani, já deixando uma mensagem de cara para essas mães que estão assistindo a gente hoje aqui, que estão com esse diagnóstico, o que você diria assim? O que você fez lá atrás, que talvez hoje a Dani, com essa expertise, com mais contato com as mães, você talvez priorizasse e não perdesse tempo com uma coisa que você perdeu tanto tempo e era uma coisa tão simples? É difícil escolher uma só, porque eu sempre preciso voltar ao que eu vivi, porque eu vivi isso em 2008 com condições completamente diferentes do que nós temos hoje. A palavra que eu levaria para as mães hoje, de tranquilidade, acalanto para o coração, é que hoje nós temos muito mais informação, hoje é possível ter o coração acalmado,
porque existe solução, existe condição de reabilitação. Agora, em relação ao que eu passei, que talvez alguém esteja passando, é que, por mais que a gente tenha toda essa experiência, por mais que a gente tenha vivido, por mais que hoje eu trabalho para levar condições de tratamento para as crianças, e eu conheço o tratamento, eu conheço como pode ser feito, como a gente pode, de alguma forma, ouvir as mães e acalmá-las, por mais que eu tenha tudo isso, o coração da mãe é um coração ansioso. É um coração ansioso. É Então, o verdade. que que eu fiz que eu não faria hoje? Tentado me acalmar mais, tentado buscar pessoas diretamente ligadas à área e especialistas em fissura, para que talvez algumas sequelas não existissem. Então, mas é muito, eu tô falando isso, mas sabe aquele conselho que a gente dá, mas que a gente sabe, entende, compreende qualquer tipo de ação contrária? Então, o meu papel hoje na vida que eu faço em relação ao fissurado é de ouvir. Eu ouço a mãe. Ela chora, eu choro também muito. A gente chora junto. Mas depois que ela chora ali, a gente precisa encontrar um caminho para aquele sofrimento. E cada fissura é diferente. Alguns fissurados vêm acometidos também de síndromes associadas. Então, assim, não adianta, não existe uma cartilha perfeita para que a gente possa dizer, ó, é assim, siga este caminho. Não é. Cada serzinho fissurado, ele é diferente. É verdade, Dani. É muito importante você ter trazido essa reflexão, porque é natural que se tenha esse luto, entre aspas, essa negação, essa ansiedade, é natural. E eu aqui quero normalizar isso, né? Também não adianta a gente chegar, imagina, você daquela fase lá, não, Dani, para, fique tranquila. Não, Dani, não vai ficar tranquila, não vai, que tá tudo bem. Você precisa desse momento para que você venha digerir tudo isso e olhar para frente, porque não tem mais o que fazer, né, Dani? Eu creio que na hora que você passou por essa transformação, de falar assim, não, pronto, ok, meu filho tá chegando. E aí, o resto é olhar para frente, não tem como você olhar para trás, né? Então, tudo bem, vivam o momento de vocês, mas saibam, como o Dani falou, existe uma luz no fim do túnel. Quando você fala sobre. Eu tive várias pessoas ali me ajudando, é engraçado que a fissura, ou talvez outras também, outras diferenças, enfim, ele vem sempre assim, é como se Deus colocasse anjos na vida da gente. Eu tenho inúmeros relatos também, eu e minha mãe, de pessoas do nada, assim, e darem ajuda genuína, sem querer nada em troca. É incrível, assim, né? E a gente experimenta, a partir da fissura, né, da nossa realidade, a gente experimenta o lado bom da vida, porque a gente fica tão calejado, né, Dani? A gente fica tão calejado com essa vida, e é tanta decepção, altos e baixos. Quando você está nesse momento, é como se Deus falasse assim, filha, calma, que eu vou colocar um anjo agora no teu caminho. Você sentiu isso? Muito, muito. E em relação, assim, enquanto você estava falando, eu estava, sabe, passando o filminho, assim, de pessoas. Se a gente pudesse transformar o pensamento em imagem, seria o rostinho, assim, de cada pessoa. E eu tive muito apoio da minha família, muito mesmo, muito. Não só da minha mãe, meu pai e minha irmã, muito diretamente, mas das minhas tias, porque a família da minha mãe, assim, minhas tias, meus tios, eles são realmente de verdade, muito próximos mesmo. Igual era antigamente, hoje em dia não é mais assim, né? Amigos de amigos, né, como a Regina, que é amiga, na verdade ela nem era amiga do meu tio, ela era amiga de uma amiga do meu tio, olha que história É louca. bem assim, é bem assim. E assim como o tratamento da fissura é um tratamento, assim, muito longo,
né? Pessoas vão entrando e saindo do seu caminho. E isso não quer dizer que elas deixaram de fazer parte da sua história. Eu tenho uma amiga que ela segue comigo, a história dela e a minha é assim, uma do lado da outra, né? E porque nós nos conhecemos neste momento, assim, quando eu descobri que Guga viria fissurado, eu tive esse momento de muito choro, que eu não consigo precisar para você quantos dias foram. Eu só sei te dizer que eu descobri Guga fissurado num ultrassom no dia 11 de setembro de 2008, e quando foi dia 2 de outubro de 2008, eu já estava em São Paulo. Então, esse meu momento de luto, quando a gente fala negação, não é a negação de eu nego ou renego meu filho, não é isso. É a negação das perguntas, aquelas perguntas que a gente faz, né? Por que comigo? Como assim? O que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura. E no final, aquela história de que Deus capacita os escolhidos, ela é super verdade, né? Então, essa história da minha amiga, ela aconteceu porque a filha dela fez cirurgia com o mesmo médico que meu filho faria, lá em São Paulo. E ela me chamou para conhecer a filha dela, ela me deu dicas de como viajar, e ali agora são quase 16 anos de amizade, e é uma amizade sincera, real, que eu digo assim, o amigo verdadeiro é aquele amigo que ora pelo outro. Se você ora para algum amigo, esse é seu amigo de verdade. Então, assim, a gente não vive na casa uma da outra, mas nós somos amigas. E o tratamento do fissurado, ele é muito longo. Eu vi uma foto de um rapaz num Instagram muito popular, assim, muito famoso da área de fissura. Eu não estou lembrando o nome especificamente, aí para eu não falar errado, eu vou falar dessa forma. O rapaz, se não me engano, tinha 30 e poucos anos, e ele estava anunciando a última cirurgia dele. 30 e poucos anos. Porque os fissurados, eles não terminam a reabilitação dele no prazo, porque existe o depois. O que eu quero melhorar mais? O que eu posso fazer mais? Então, nessa caminhada, tem tanta gente que passa que a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, eu repito, tá todo mundo aqui. De alguma forma, tá todo mundo participando desse bate-papo aqui, desse café. É verdade. Ô, Dani, e quem está curioso, né, curiosa para saber, o Guga, ele já está em que fase desse tratamento, né? Ele já fez quantas cirurgias? Em que fase do tratamento? Ele está na parte ortodôntica, aparelho, ainda falta algo para ele fazer? Como é que tá? Só para a gente situar a nossa audiência aqui. Guga já fez 5 cirurgias, aquelas 3 primeiras, né, lábio, palato mole, palato duro, ao contrário, né, palato duro, palato mole. Aí ele teve uma intercorrência e por conta disso apareceram algumas fístulas no céu da boca e teve que fazer mais uma cirurgia. Depois ele fez a cirurgia de enxerto ósseo, que como na situação dele era necessário um preenchimento maior, então foi necessário tirar um osso da bacia, um osso ilíaco, não sei se é assim que fala, tá? Ilíaco. E aí são 2 cirurgias em uma só. É uma cirurgia com um ortopedista, tirando o ossinho lá, e é uma cirurgia com buco maxilo, enxertando o ossinho na boca. Então, na verdade, se a gente for somar, seriam 6 cirurgias, né? Porque foram 2 em uma. O que falta daqui para frente? Ele precisa fazer uma cirurgia com otorrino, por conta de um... Eu esqueci o nome do ossinho que dá aqui. Desvio de septo. Mas é um outro nome. Esporão, eu acho. Ah, sim, Né? sim. Porque no caso dele é um osso bem complicado. Então, ele precisa fazer essa cirurgia por conta de uma sequela de fala. É possível que ele tenha que fazer um alongamento de palato, mas a gente está esperando a tão famosa ortognática, né?
No meio disso tudo, ele continua fazendo o tratamento ortodôntico. Porque o tratamento ortodôntico, ele é durante todo o tratamento. É ele que vai mais ou menos nos guiar ali para o final, né? Para dizer assim, quando tirou o aparelho, você está dizendo assim, tchau, pessoal, foi muito bom esse convívio. Mas era só para situar mesmo. Dani, você ainda, o Guga com 15, 16 anos, eu já está quase 16 anos aí, você ainda é daquelas mães que choram. Por que eu falo isso? Porque até eu grande, indo para a sala de cirurgia, minha mãe chorava. Mãe, para de chorar, daqui a pouco eu volto, mãe. Essa última cirurgia que ele fez, ele já fez grandinho, ele estava com 12 anos. E na frente dele ali, porque aquela, ele lembra. As outras, ele era pequenininho, quando eu tento falar com ele, assim, ele não lembra. Mas aquela ali, chegou uma hora que ele entrou sozinho, né? A parte que ele entra sozinho. E o médico, quando viu que ele estava muito ansioso, ele falou assim, calma, eu vou mandar uma foto para sua mãe. Aí tirou uma foto dele, e depois, enquanto ele estava ali na recuperação, ele mandou para mim, né? E uma coisa também que eu queria salientar aqui, como que esses médicos, especialistas, todos envolvidos com a fissura, como eles são tão próximos da gente. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a fono de Guga. Aqui, ó. Uau, está vendo, pessoal, a importância dos profissionais? Por isso que eu resolvi, Dani, abrir esse podcast para eles falarem a trajetória, por que escolher a fissura em meio a tanta coisa da medicina, da odonto, para eles escolherem, eles escolheram a fissura. Então, sou eternamente grata a eles, porque a partir, claro, da dedicação, é uma vida também quase que inteira deles, né, estudando, pesquisando sobre a fissura, evoluindo, o tratamento está cada vez mais evoluindo, né? Eu lembro que lá antes da minha ortognática, meu enxerto, ainda se costurava a boca. Na hora que eu fui fazer, já estava sem costurar, já estava só com as borrachinhas no aparelho. Mas realmente suturava e deixava só um espaçozinho aqui para a pessoa se alimentar pelo canudo, imagina. Então, as coisas estão evoluindo. Aqui, mais uma vez, agradecendo a todos todos da área de saúde, que é uma equipe, uma intervenção multidisciplinar, né, que fica aí, não somente conosco, mas também com os familiares. Você é a prova que acabou de falar isso, né, tão próximos ali da gente. E eu percebo, assim, o ortodontista também, se os profissionais da saúde fossem escolher algo que desse retorno financeiro, eles não escolheriam a fissura. Então, a fissura é algo por amor. E naquele podcast que você fez com a psicóloga e com as duas profissionais, me perdoa às vezes não lembrar o nome. Psicóloga e fonoaudióloga, doutora em fonoaudiologia. Estão até lá em Campinas, está tendo um congresso lá, agora um congresso enorme lá sobre fissura, elas estão lá agora. Eu vejo, assim como elas, assim como a fono de Guga, que é a doutora Rosário, assim como é o ortodontista de Guga, que é o doutor José Luiz, eles não têm ninguém na família, mas eles são tão dedicados, eles são, eu disse o nome desses especificamente, porque são as pessoas que estão com a gente todo mês, né, todo mês. Mas eu tenho o bucomaxilo, que cuidou de Guga, eu tenho o cirurgião que fez as cirurgias de Guga, hoje eu tenho um grande amigo que atua lá no Hospital Infantil de Vitória, que são pessoas, ele é cirurgião, que são pessoas que também atuam em operações, assim, gratuitas pelo Brasil. Eu posso falar o nome do programa? Por favor, pode falar sim. Então, eles atuam na Operação Sorriso, que é uma grande organização que levam pessoas de forma voluntária para atuar em cidades vulneráveis,
onde não tem acesso ao básico, ao básico. E aí eu fico assim me perguntando, como que um profissional que poderia estar realizando algo da profissão dele, claro, tendo um retorno financeiro, por que ele se dedica a isso? Essa pessoa, ela tem que ser louvada mesmo, porque ela é uma pessoa completamente diferenciada. E a gente precisa agradecer a existência dessas pessoas para que outros se sintam mobilizados a fazer a mesma coisa. Porque no dia a dia não é fácil. E aqui a gente está falando só do fissurado, porque é o que eu vivo. É o que eu vivo, talvez, é o que outra pessoa que esteja assistindo também, é o que ela vive diretamente. Mas a gente entende que na nossa vida, no dia a dia, nós temos outros desafios que não estão ligados diretamente à fissura, mas que é a nossa vida. E a gente precisa, de alguma forma, devolver ao mundo as coisas boas que a gente recebe. Verdade, Dani, concordo plenamente. E agora eu gostaria de entrar realmente, claro, se você quiser falar mais sobre, ou trazer algum caso sobre essa transição, tratamento de Guga, pode ficar à vontade. Mas agora eu queria chamar atenção para algo que até eu tinha um certo, vamos dizer assim, um afastamento, né? Talvez seja uma cultura, né, que a gente tenha sobre isso. Mas antes de falar sobre política, eu queria que você falasse sobre você. Quem é a Dani? Quem é a Dani no aspecto... Nós já sabemos que a Dani ela tem essa experiência de ser uma mãe de um fissurado. Isso já está, assim, bastante pautado, isso aí eu consegui entender. Mas eu queria saber a Dani, além de ser a mãe, né? Porque eu sei que você também tem outros filhos. Você tem outro filho, certo? Você tem 2 filhos, né? Então você Sim. tem outro filho, você é uma profissional, você é formada, você. Quem é a Dani? Fala para a gente nesse aspecto profissional antes da gente entrar na política. Sabe por quê, Dani? Porque aqui, nesse espaço, eu não quero, não que reduzir a Dani a apenas uma candidata a vereadora. Eu sei que Dani tem muitas outras qualidades, muitos outros aspectos. Você passou uma vida se dedicando, estudando. Fala para a gente um pouquinho quem é a Dani profissional, por favor. Eu acho interessante que quando a gente vai falar um pouco da gente, a mãe do fissurado, ela é sempre reduzida a mãe do fissurado, né? Tanto que até 2021, meu sobrenome era Dani Mãe de Guga. Mas isso não é ruim, isso é bom, isso é bom. Mas quando eu digo reduzida, é porque a gente tem tanto mais para entregar, tem tanto mais, então, que eu falaria Dani por Dani, né? O que eu posso dizer de mim? Toda a minha vida, quando eu estava no grupo da igreja, quando eu estava na minha comunidade, de onde eu morava, toda a minha vida eu fiz trabalhos solidários, né? Então eu reunia pessoas para que a gente pudesse ajudar o próximo. Em troca de quê? Não sei explicar. Não sei explicar, é algo de mim, né? E naquela época, nunca passou pela minha cabeça nada que pudesse ter um benefício por ajudar alguém. Eu simplesmente ajudava porque achava que eu deveria ser assim, porque eu fui criada assim, porque também dentro da igreja a gente é instruído a fazer o bem sem olhar a quem. Então eu acredito que isso é algo genuinamente meu, né? Ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa calminha, eu não sou uma pessoa, nossa, que docinho de pessoa que é a Dani, não sou. Eu sou brigona, se eu achar que eu tenho razão, eu vou atrás até conseguir. Se eu não tiver a capacidade de entender aquilo ali, eu vou estudar para eu conseguir debater aquilo de forma a ter argumentos. Então,
isso tudo eu não sabia que isso era política. Então, quando eu me formei, a minha graduação é em gestão de mercado, porque eu sempre vim do privado, eu sempre trabalhei no privado, e a minha ideia era trabalhar fazendo essas análises de mercado, porque eu gosto de estar com pessoas, então eu gosto de conversar, nem parece, né, aqui eu falando horrores. Eu e você, hein? E aí, quando eu fui convidada a trabalhar na prefeitura do meu município, eu fui convidada por conta de trabalhos que eu já tinha executado na área de saber administrar conflitos, né? Porque o fato de você saber ouvir alguém que tem um problema, muitas vezes a pessoa só quer desabafar, né? Aí você ouve, você recebe aquela carga toda ali, você busca uma solução para aquele problema, você chama aquela pessoa de novo para conversar, você apresenta as possíveis soluções. Então, isso já era política também, mas eu não entendia dessa forma. Eu sempre acreditei que isso era algo que eu tinha que fazer do meu trabalho. Quando Aí, nesse meio tempo, trabalhando na administração pública, eu fiz um MBA em administração pública, porque eu senti a necessidade de entender as coisas no na sua totalidade mesmo, para que eu pudesse ter argumentos. Porque eu sempre penso, lembra no começo que nós falamos sobre informação, como é importante a informação? Como que eu vou julgar um processo? Como que eu vou julgar um caso? Como que eu vou defender uma pessoa, mesmo que seja só num debate? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho conhecimento de causa? Então eu preciso entender daquilo. E aí, quando veio a possibilidade de apresentar um projeto para atendimento aos fissurados aqui no município onde eu moro, no município da Serra, no Espírito Santo, eu apresentei esse projeto ao prefeito da cidade, e a primeira coisa que ele me perguntou era o custo para se investir naquilo. E eu fui falando para ele que a gente podia contar com alguns grupos voluntários, a gente podia contar com a expertise dos profissionais que estão atuando no governo do estado, lá no Hospital Infantil, e que, de alguma forma, eu tinha essa articulação com essas pessoas para que a gente entregasse isso ao município da Serra. O que a gente precisava é de um apoio para receber todo esse projeto, né? E aí, quando veio a, a inscrição para a campanha política, eu fui lembrada, porque, poxa, se eu já atuo na área dos fissurados, se eu tenho um projeto legal, por que não? E eu fico pensando assim, Rita, é, toda a minha vida, nesses 16 anos, eu precisei pedir favores, né? Na área política, eu não queria falar com político, não queria, eu mesma não queria, porque eu sentia um distanciamento, eu sentia. Quando chegou para mim a oportunidade de eu ser a voz, eu falei assim, obviamente não respondi de pronto, trouxe para Sim. casa, conversei com meu marido, com meus filhos, porque é uma decisão que ela não é minha, ela é uma decisão que eu envolvo diretamente a minha família principal, a minha família, pai, mãe, irmã, porque todo mundo é atingido, né? E Dani, assim, a gente vai chegar nessa parte do ponto positivo e negativo da política. Mas antes, eu queria, junto com você, e se eu estiver errada, você me corrige. Eu sou dessas que não tem problema você me corrigir aqui nesse bate-papo. Eu posso, então, quando você faz essa trajetória, né, do lado profissional, do meio privado, você se inseriu no meio público, né, dessa parte da prefeitura e tudo. Quando eu vejo isso, me vem uma coisa na minha cabeça. A gente tem geralmente uma repulsa, né, a político,
talvez não a política, talvez a gente não entenda o que é política realmente de fato. E a gente faz a política sem saber que está fazendo, como o seu caso, foi o seu caso. Então, eu posso afirmar que esse podcast, que as mães que têm um bebê que nasce com fissura, ou tem outras diferenças humanas, estéticas, funcionais, seja o que for que vocês queiram chamar, quando elas abrem uma rede social e colocam a foto do seu filho, né, que é fora do padrão, que é fora do esperado pela sociedade, ela está fazendo política? Eu tô certa no meu conceito, assim, humildemente falando? Completamente está fazendo política, porque, de alguma forma, ela está dizendo para a sociedade, meu filho existe, principalmente as crianças com deficiência física, né, é aquela que é vista, é impactante, e eu que tive um filho fissurado, eu posso dizer, a fissura, ela é algo impactante, mas quando eu coloco quando essa mãezinha abre lá, a rede social dela e diz, meu filho existe, ela está dizendo para a política do entorno dela ali, que ela precisa de políticas públicas, ela precisa ter acesso à saúde, ela precisa ter o direito do filho dela ao tratamento. Algumas cidades não, que foi o caso de Guga quando ele nasceu, algumas cidades não têm o tratamento no seu estado. Então, ele precisava, se ele fosse fazer o tratamento em Bauru, que era a cidade mais próxima, a gente precisava sair daqui do Espírito Santo e ir para Bauru. E, em termos de políticas públicas, o governo do estado fornece o TFD, né, que é o tratamento fora domicílio. Então, isso é política pública. Quando ela coloca lá na rede social que ela não teve acesso ao TFD, quando ela coloca na rede social que ela não teve o direito ao BPC Loas, que é o benefício para a pessoa com deficiência, então, tudo isso é política. É porque, às vezes, a gente reduz a política a algo ruim, porque nós não, por algum motivo, a gente não teve boas memórias. Mas eu realmente acredito, a política boa, eu realmente acredito que a gente pode fazer alguma coisa. Eu posso contar uma experiência que eu tive com a política e que me fez pensar? Vamos lá. O que aconteceu? Em 2017, a gente estava com um grupo maior de mães e profissionais voluntários, e eu fiz muito contato com a Secretaria de Saúde daqui do estado, eu fiz muito contato com alguns deputados do estado, e por conta disso, a minha voz chegou em Brasília, num deputado federal. E, na época, a equipe dele fez contato comigo e perguntou o que faltava. O que falta para vocês terem um centro multidisciplinar aí? Né? Pergunta que não quer calar. Né? Assim, eu também já te fiz essa pergunta, Dani, o que está faltando para esse estado ter, sabe? Vá, continua. Então, ele fez, vale ressaltar que, às vezes, as pessoas acham que, quando você recebe uma emenda parlamentar, esse dinheiro vai para a mão da pessoa. Não vai. Tá? Eu era simplesmente a pessoa, o nome, eu era só o nome, mas eu não era sozinha, eu tinha muitas mães comigo, eu tinha muitos profissionais voluntários comigo, eu só era, é como se eu fosse a pessoa de contato, né, porque eu não posso deixar de falar das pessoas que estavam junto, essas pessoas são muito importantes. Nós temos nesse grupo muitas Anas, muitas Andréas, muitas Marias, Reginas, né, Joana, toda, o pessoal que, assim, veste a camisa e está ali, né, querendo fazer a isso, transformação. Vamos isso. mudar essa situação. Então, essa emenda parlamentar chegou, né, ela chegou para o governo do estado, e o governo do estado investiu em salas de atendimento no Hospital Infantil de Vitória. Então, em 2021, foi implantado um centro aqui no estado, graças a essas muitas mãos, Uau. e graças a uma política boa, né,
muito importante, e hoje nós temos esse centro aqui. Só que existe são coisas que a gente que está diretamente ligado a isso, a gente compreende alguns passos. Quem não está dentro, literalmente, às vezes não entende o processo de maturação desse local, né? Hoje, esse local, ele não pode simplesmente abrir a porta e receber todo mundo. A criança que faz o acompanhamento em Bauru, ela não pode deixar de fazer lá e vir fazer aqui. Então, são protocolos que a gente precisa seguir. Às vezes é difícil, poxa, se tem um centro aqui do lado, por que eu não posso ir lá? Então, são coisas que eu tento entender para traduzir para as pessoas de forma simples, mas é algo que eu compreendo que precisa ser dessa forma ainda. Ainda. E porque existe aquela ansiedade, né? Poxa, eu quero resolver. E eu mesmo, você falando sobre isso, eu como a leiga, que eu nunca estive inserida no meio da política, apesar de fazer política, agora já estou sabendo que eu faço política. Então, assim, a gente tem essa ideia, nossa, mas é moroso, e por que lá em tal lugar conseguiu? Porque aí vem as comparações, sendo que as pessoas esquecem, Dani, que o Brasil, existem vários Brasis, é isso que eu falo, né? Por dentro de um Brasil só. Então, cada estado é uma máquina, é uma velocidade, são contatos, como você falou, né? São contatos, a rede ali de contatos, não sei o quê. Então, cada coisa é diferente. Não tem como você chegar a unificar, deixa eu dizer assim, não, porque São Paulo não é igual aqui a minha Bahia. Jamais, sabe? Existem diferenças, né? Então, mas o que a gente não pode é ficar parada. É isso que eu entendo. Quando você fala, é sobre se movimentar. É sobre até onde vai o meu conhecimento, até onde vai a nossa força de vontade. Por isso, essas mãos aí se juntaram, né, vocês, e em 2021 foi implementado, né, dessa forma de acolher quem está chegando agora, eu acho. Né? E os que já estão no meio do caminho vão finalizar lá, até mesmo por questões de parâmetro, né? Veja, eu comecei o tratamento no centro X, vai terminar no centro X. Até para não bagunçar isso, já pensou? Você começa num centro, vai para o outro, aí daqui a pouco, sei lá, alguma intercorrência, não digo, eu não estou aqui acusando nenhum profissional, mas assim, acontece uma intercorrência, e aí, vamos, né? Aí vai começar aquela. A gente já sabe, o disse que me disse, que me disse. Não, vamos organizar, mas já é uma vitória. Então, para mim, acho uma vitória para vocês aí. Eu não tinha esse conhecimento. Agradeço você estar pacientemente nessa tarde aqui, falando, explicando. E eu queria te perguntar o seguinte: quando então, você já estava fazendo política, assim como a gente está fazendo política aqui, e você realmente oficializou, vou me candidatar. Você sentiu, e aqui eu não quero trazer a discussão de gênero, porque isso seria uma outra pauta, mas eu digo de uma maneira ampla, entre homens, mulheres, enfim. Você achou um preconceito, assim, em relação a você ter se inserido nesse contexto? Você sentiu essa, ai, Dani, por que você foi entrar na política? Sabe? Exatamente essa frase. Como assim? Você é tão boa? Por que você vai se meter nisso? Sabe? Aí eu falei, a minha resposta foi tão automática que depois eu padronizei. Exatamente porque eu acredito que eu sou um pouco boa em relação à política, que eu quis. Eu não digo assim, uma pessoa disse para mim, você vai se aventurar. Não é se aventurar. A exposição é muito grande, tá, Rita? Eu nunca vivi esse lado de cá, enquanto candidata. Então, eu fiz um, um, um post, onde eu falo, eu me reunia com pessoas boas, e aí eu encontrei pessoas boas, e eu falei pessoas boas, eu acho que umas 3, 4 vezes, porque de alguma forma era para responder as críticas que estavam chegando para mim, poxa, você é tão boa,
Por que que você entrou na política? Esse preconceito é por conta daquilo que a gente estava falando em relação às experiências ruins que a gente teve, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que em campanha eu percebo que nós temos pessoas super preocupadas em ter uma política transparente, uma política que realmente leve algo de bom para a sociedade, mas a gente ainda tem muita gente que acha que pode levar vantagem. Então, eu não perco tempo com essas pessoas, não. Tá? Eu fiz um vídeo recentemente, não sei se foi. Eu nem sei se eu já postei ele, porque tanta coisa, né, Dani? Tanto material. a minha equipe, eu digo assim, a minha equipe, porque sou eu. O meu comitê é esse aqui, é o quarto do meu filho, né? A minha equipe é meu filho Guga, meu filho João Vitor e meu marido Cristiano. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas o que que Cristiano faz? Porque Cristiano não é esse negócio de rede social, Cristiano faz almoço, né? Na airfryer. Ele ainda não cozinha. Cristiano busca a marmita, Cristiano às vezes traz um suco gelado para mim, alguma coisa enquanto eu estou aqui trabalhando meia-noite, 1h da manhã editando vídeo. Isso é apoio. E me perdi na resposta. Não, eu acho que você já respondeu, foi essa questão do preconceito, né, Dani? Mas eu queria te fazer uma pergunta, e não me leve a mal dessa pergunta. Ô, Dani, você precisaria estar onde você está? Você usufrui disso, do meio da política, para, vamos especificar, para a causa da fissura? Seria fundamental para você ou não? Até para a gente expressar uma emoção é complicado, porque para a mulher, chorar é fraqueza. Para o homem, quando ele faz aqueles vídeos que sai uma lagriminha aqui, é sensibilidade. A gente está se julgando o tempo inteiro. A gente não consegue enxergar no outro ali alguém que possa estar fazendo algo simplesmente porque quer devolver algo bom ao mundo. Não, isso não é visível. Se eu contasse para vocês aqui o que eu tenho passado nesses meses de campanha e o que eu tenho superado por conta de um propósito, vocês iam falar assim, Dani, mas você não precisa disso. Realmente, eu, Dani, não preciso. Eu não preciso, graças a Deus, porque o meu marido tem um trabalho onde a gente tem um plano de saúde, onde eu consigo fazer todos os tratamentos de Guga, cirurgia, por meio do plano de saúde. Tive problema com o plano de saúde também. Auxilio pessoas para que consigam escrever de forma a conseguir que o plano arque com os custos, porque como eu consegui, então eu quero que outros consigam, né? Você passa essa informação adiante, né? Que legal, Isso. Dani. Então, assim, passei um momento difícil, numa época que não estava trabalhando, e por conta disso tive que fazer uma vaquinha para a Guga, não tenho vergonha, fiz uma vaquinha para ele manter o tratamento dele ortodôntico, porque no plano de saúde, o tratamento ortodôntico, ele não é pago. O tratamento ortodôntico, ele não é um tratamento médico, ele é ortodôntico. Então, seria um outro plano. É um tratamento mais caro do fissurado, porque é um tratamento de uma vida inteira. Como eu não podia parar, fiz vaquinha, fiz sim. Fiz uma feijoada para ele, fiz. Tivemos um amigo, olha, quase que eu esqueço dessa informação importante. Tivemos um amigo aqui do lado do meu condomínio que tinha um restaurante que fez uma batata exclusiva e especial para a Guga. O nome era Batata do Guguinha e toda a renda era revertida para a Guga. Aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você ganhou muito dinheiro. O meu amigo, ele tinha que pegar a batata, tirar os custos
produção. Isso é óbvio, né? Então, assim, eu não posso dizer que ele não ajudou, ele ajudou muito. Só que as pessoas imaginam que quando você faz uma campanha para não parar o tratamento, que você compra um carro, e não é. Tudo que nós arrecadamos, nós pagamos, eu tenho isso comprovado, e guardo até hoje os comprovantes. Tudo que nós arrecadamos, nós pagamos 1 ano de tratamento ortodôntico de Guga. Somente. Então, em relação à minha pessoa, em relação ao meu filho, eu poderia muito bem continuar a estar trabalhando no privado ou no público, né? Eu poderia ajudar um ou outro que chegasse, eu não precisava me expor tanto, eu não precisava hoje estar preocupado com, quando eu digo a segurança dos meus filhos, não é esse negócio de andar de segurança, não, mas preocupado com a segurança porque pode ter alguém que fique insatisfeito com alguma coisa que eu fale e por conta disso vá até eles para poder falar alguma coisa, seja pessoalmente ou seja no mundo virtual, que no mundo virtual talvez seja até pior, porque as pessoas não se identificam, se acham donas de uma liberdade que só existe para elas, para a gente não existe, né? Então, assim, em relação a tudo isso, eu não precisava. Só que eu convivi com pessoas que não tinham acesso à informação mínima do direito dela. É um mínimo a pessoa ter direito ao benefício do BPC-LOAS. É um mínimo a pessoa ter direito ao TFD, que é o tratamento fora do domicílio, para fazer o tratamento em outro estado. E outra coisa também, Rita, recentemente eu recebi uma mensagem no WhatsApp, porque meu número é público agora, né? Recebi uma mensagem no WhatsApp falando assim, Dani, eu sou fulana, né? Eu peguei o seu número com fulana de tal, mas eu não sou da Serra. Você pode me ajudar? Porque como eu sou candidata a vereadora da Serra, o que está na cabeça deles? Que eu não vou ajudar outras pessoas. O meu propósito não é ajudar quem é da Serra, exclusivamente. O meu propósito é ajudar aqueles que eu posso. Obviamente, estando vereadora, eu vou fazer projetos de leis, políticas, promover políticas que atendam a Serra, porque é o que a minha atribuição restringe. Mas fora disso, se eu posso fazer, se eu conheço gente no Rio, se eu conheço gente em São Paulo, se eu conheço gente em Minas, por que não? Por que não, né, Dani? Por que não? Dani, tá mais do que explicado. E aqui a gente já está encaminhando, passou 1 hora quase, tá? Só para Nem você ter uma percebi. ideia. Só para você ter uma ideia, já quase 1 horinha, e eu quero finalizar com uma reflexão que nós fizemos lá juntas no nosso bate-papo. Em relação a quem eu entendi que o seu propósito hoje, ele vai muito, ele transborda, vamos dizer assim, a questão não é sobre mim, né? É sobre o outro. Eu acredito no que você está falando, porque eu vivo isso hoje. Talvez se eu não vivesse isso, talvez eu falaria assim, tá, eu vou acreditar ou não, mas assim, quando você vê, quem sabe meus bastidores aqui, eles vão falar assim, caramba, é isso mesmo. Porque até para elas, eu acho que até para a família, até para os amigos próximos, é difícil entender. Tanto que você enlouqueceu, você você tá bem, minha irmã, por que você está fazendo isso? Mas não, é propósito, e propósito não se questiona. Mas existe uma ideia, eu acho errônea, porque quando a gente fala assim de meio privado e público, atendimento público, no caso da fissura, voltando para a fissura para a gente fechar. Porque é muito fácil, porque a Dani é plano de saúde, mas aqui no SUS tem que esperar e não sei o quê. Fala para a gente, Dani, eu não tive essa experiência de ser tratada no meio privado, né, de suplementação, essa parte de plano de saúde, eu fui pelo SUS. Me fala aí os pontos, claro, positivos, a gente sabe que é você marcar, né, o acesso é mais rápido, mas me fala a diferença entre você ser um fissurado e atendido ali, né, por um meio privado e público, uma equipe.
né? Eu digo. Eu posso separar isso de forma até um pouco simples, por conta de participar hoje desse movimento no público, né? A equipe que está lá no Hospital Infantil, neste momento, eu não convivo muito com eles, até por conta das minhas atribuições de trabalho, mas até 2021, eu estava bem, de 2017 a 2021, eu estava bem dentro desse projeto, bem mesmo. O que acontece na rede privada? Na rede privada, não é ilusão alguém pensar que você tem um tratamento imediato. Primeiro que não é isso. Não existe tratamento imediato. Tanto que, para mim, eu tive que recorrer a um advogado para que ele fizesse com que o plano de saúde da época entendesse que a condição de Guga não era estética. Olha só, né? Para o plano de saúde, a condição de Guga era simplesmente estética. E ele poderia guardar, né? O que me fez recorrer ao privado? Eu, naquele longo período do dia 11 de setembro até o dia 2 de outubro, eu pesquisei tudo o que era possível, só que as informações que chegavam para mim era que o tratamento no SUS ia ser muito moroso, né? E aquilo, para minha ansiedade daquele momento, aquilo me fez buscar essa alternativa do privado. Eu estava a ponto de tentar qualquer coisa para que meu filho tivesse o melhor. E quando eu digo meu filho tivesse o melhor, eu posso sentar com qualquer mãe, qualquer uma. Ela pode morar no sul, ela pode morar no norte, ela pode morar numa casinha de tábua ou numa mansão. Se você colocar essa mãe num áudio, onde você não vai ver a diferença entre elas, e elas vão falar, se eu perguntar o que você quer para o seu filho, ela vai dizer, eu quero o melhor para o meu filho. Então, eu queria o melhor para o meu filho. E quando eu busquei o tratamento pelo particular, que eu tive que fazer esse contato com o advogado, a gente teve muita dificuldade. O advogado entrou com uma liminar, depois com outra liminar, e eles recorrendo. Eu já estava na mesa de cirurgia quando chegou por fax. Olha a idade aí. Olha a idade. Quando chegou por fax, e todo mundo, eu falo pouco, né? Todo mundo naquele hospital sabia da minha história. A enfermeira chegou com papel de fax assim. Olha só, Dani, chegou a liminar. Você pode ir tranquila que tá tudo certo. Mas, assim, para garantir ali, eu já tinha feito a parte dos trâmites como se fosse pelo particular, né? Entendo que isso é algo que eu preciso agradecer a Deus, a oportunidade da vida, né? Que a vida me deu por estar ali, por meu marido ter condições de proporcionar esse plano de saúde para a gente, por eu, naquela época, estar trabalhando num local que me dava condições financeiras de arcar com algumas coisas. Então, às vezes a pessoa fala bem assim, mas você teve muita vantagem, ou você teve muito privilégio. Eu penso que não é dessa forma. Eu penso que a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Agora, com a minha experiência, eu vou falar do SUS. Se eu tivesse tido o acolhimento que as mães têm hoje lá, se eu tivesse tido o apoio emocional, apesar de que eu tive pessoas ao meu lado que tentavam, mas tentavam de forma não profissional, né? Se eu tivesse tido isso, eu teria ido para o SUS, porque no SUS nós temos um atendimento multidisciplinar. Eu sei que eu faço essa cirurgia hoje, amanhã eu preciso estar em tratamento com a fono, depois eu tenho que estar em tratamento com o psicólogo, aí depois eu volto para fazer a revisão da cirurgia, aí depois eu tenho uma consulta no pediatra. É uma sequência de tratamento que eu tive que buscar isso individualmente. Eu tive que falar bem assim com o ortodontista, doutor, você precisa falar com a fono. Aí a fono, como eles eram meus amigos, quer dizer, viraram meus amigos, né?
porque senão as pessoas vão achar, não, Sim. então eles viraram meus amigos com o Sim. tempo. Aí eles conversavam. Aí eu ia no otorrino, eu falei assim, você precisa falar com a fono. Aí a Uau! fono. Então, assim, o particular, ele é uma ilusão de facilidade. Porque o particular, se você não tiver um entendimento da necessidade multidisciplinar, você pode prejudicar o tratamento. Perfeito. Era isso que a gente precisava. Eu nunca tinha trazido essa visão aqui, e eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? Porque às vezes tem aquela coisa, não, mas é porque o privado é. Não, olha só, o fluxo do SUS já está ali, ó, né? Já está já pré-estabelecido. Então, você sai de uma etapa, vai para a etapa 2, e aí você vai seguindo até finalizar. O que realmente precisou da demanda da Dani ali, junto, pode falar. Não, e outra coisa que eu lembrei que é muito Sim. importante, no SUS também, você de alguma forma tem contato com outras famílias. Então, você faz aquela troca de experiência, às vezes você está aflito com uma situação. Eu vivi isso sem passar pelos trâmites, porque eu estava lá fazendo escuta. Eu dedicava o meu tempo, eu levava a Guga comigo, muito engraçado. Eu levava ele comigo, a gente sentava numa salinha, porque vinham pessoas do interior do estado para consulta com esses médicos voluntários, com esses especialistas, né? Porque Sim. tem uma briga aí de que médico, para o leigo, usou jaleco branco já é médico. Né? Sim, sim. Então, para esses especialistas, consultas com esses especialistas. E a gente ficava lá, às vezes, uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, dependendo do dia, ouvindo essas pessoas, porque elas chegavam lá, a Kombi, a Topic, saía de uma cidade do interior, bem interior aqui do estado, ia deixando nos hospitais, e depois passava no final do dia buscando. Então, eles tinham que passar o tempo deles ali, eles estavam dentro do hospital, então a gente fazia escuta. E Guga ficava ali comigo na sala, desenhando, tal, às vezes chegava uma mãe grávida chorando, tal, aí ele chegava assim no meu ouvido e falava assim, mas mãe, ela tá chorando por quê? Eu falei assim, não, filha, é porque ela não sabe ainda que o bebezinho dela vai ter o tratamento, então a mamãe tá aqui acalmando ela. Aí eu não vou esquecer dessa cena, e ele repete, e ele fala bem assim, mas você pode ficar tranquila, ele vai ser assim igual a mim, assim, porque Guga... Oh, que lindo! Aí aquilo acalmava. Então, assim, no particular, a gente não tem esse convívio com outras histórias. No particular, é você sozinho, buscando sozinho uma reabilitação, um tratamento, uma informação que às vezes nem o próprio especialista ali não tem todas as respostas para você. Ele tem a resposta dele enquanto especialista ali daquela área, mas o que foge dali, o que vai fazer depois com outro especialista, qual é o trâmite, qual é o fluxo, ele não tem. Então, é muito importante a convivência também com as experiências, porque às vezes você está sofrendo, 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 e às vezes uma criança vai te dar a palavra, porque Deus fala com a gente de várias formas, eu acredito. Deus fala com a gente numa música, Deus fala com a gente, às vezes nada a ver, né? A pessoa manda mensagem que não tem nada a ver com o seu problema, mas você lê aquilo ali e fala assim, ó, Deus falando comigo aqui, ó. Então, eu Verdade. acredito que essa experiência, essa troca de experiência é muito importante. Perfeito. Dani, deixa uma mensagem para a gente nesse aspecto, né? Não tem como dissociar. Agora, juntando uma mãe de um fissurado, juntando a mulher, né? Juntando agora a candidata à vereadora do seu município, Serra. Deixa uma mensagem aqui. Aqui é livre, o que você quiser falar, pode falar. É assim uma honra estar aqui. Eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo acolhimento desde o primeiro momento em que você me enxergou, vamos dizer assim. Você foi muito querida, você foi muito assim sensível. Isso eu não vou esquecer. Assim, a gente faz quando a gente começa a romper a bolha, quando a gente começa a fazer algo muito diferente, nem sempre isso
vai acontecer, né? Então, você foi um diferencial, uma das pessoas diferenciais aí, quando viu o meu trabalho, humildemente parou, assistiu, viu, me deu ouvidos, falou comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Manda um abraço para o Guga. Deixe sua mensagem para a gente, final, para que a gente possa aí eternizar esse momento da Dani no Fissurada Pod. Eu vou agradecer, principalmente, a oportunidade de estar aqui falando para muito mais pessoas, agradecer o seu carinho também, porque quando você fala de furar a bolha, a gente que tem um propósito, a gente precisa furar essa bolha para poder levar a nossa mensagem a mais pessoas. Eu realmente acredito, e isso eu coloquei lá no vídeo, eu realmente acredito que se a gente tivesse consciência do poder que a gente tem ao empoderar mulheres, mulheres que têm a capacidade de lutar por outras mulheres, de lutar pela família, a gente estaria voando. Né? O meu propósito nunca foi fazer algo para ser política. Eu não tinha essa intenção. Em nenhum momento a minha trajetória não foi para escrever um livro de Dani vereadora, Dani política. A minha trajetória foi para levar para as pessoas a dignidade do tratamento, principalmente na área da fissura. Só que quando eu entrei na política em si, no caso, na campanha, eu vi a importância da gente falar do assunto saúde, na sua totalidade. E aqui em casa, como o meu filho mais velho faz odonto, quando eu falo saúde, ele fala bem assim, mãe, a saúde na sua totalidade. E a saúde na sua totalidade é se a criança está se alimentando da forma correta, e quando eu digo se alimentando, são os nutrientes necessários para a vida da criança. E aí entra a política. Se a saúde, se a criança está indo ao dentista regularmente, se a criança está fazendo o tratamento dela, não só de fissura, mas qualquer outra deficiência que ela precisa de reabilitação, é o direito dessa criança. Então, isso é política. Né? Se essa criança está na escola, isso é política. Então, eu penso que a gente precisa, de alguma forma, enxergar a política no seu lado bom, porque existe. A política nasceu para que nós tivéssemos direitos e acesso a políticas públicas que realmente estão aí para fazer algo de bom para a sociedade. E a gente precisa, nesse momento, como o Fissurada Pod, ele passa no Brasil inteiro, isso aqui não é uma campanha política. Não é. Porque talvez na minha cidade ele nem rode com sua totalidade. Então, quando eu falo aqui, eu não estou pedindo voto. Eu não estou pedindo voto, eu estou pedindo voz. É isso que eu estou pedindo. Estou pedindo voz. Ô, Dani, Brasil e fora do Brasil, hein? Ô, rapaz, tô internacional. Ô, Dani, as pessoas te acham aonde? Deixa seu arroba, eu vou deixar escrito aqui, mas fala aqui pra gente. Eu estou no Instagram, principalmente, no @DaniFrasson_oficial. Aí é importante lembrar, escrever o Frasson direitinho, pode oficial. Eu tentei, eu fiz outras redes, mas eu não dou conta, a minha equipe é muito pequena. Mas o mais importante é que a campanha já valeu a pena. Só o fato de eu estar aqui com você, só o fato da gente poder falar com outras mães e deixar um alento já vale a pena. Só o fato de eu ter sido chamada para estar na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do meu estado, participando de uma sessão extraordinária, onde a gente fala do direito da criança à saúde, mas também do direito do cuidador. Para mim, eu já ganhei. Eu já ganhei. Não necessariamente o resultado precisa ser Dani dentro da Câmara Municipal da Serra. O resultado dessa campanha já é positivo. A gente está falando de fissura, a gente está falando do direito do cuidador, a gente está falando do direito ao tratamento, e isso, para mim, já valeu a pena. Já valeu.
E para mim, pessoal, valeu muito a pena passar essa tarde aqui, praticamente, com a Dani, essa parte da tarde com a Dani aqui, com um papo leve, gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Então, daquelas pessoas que esqueceram de curtir, deixar o like, comenta o que é que vocês acharam. Vocês fazem política também, que eu sei, hein? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.